Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia para Você. Se porventura ainda não é inscrito, eu peço por favor que você se inscreva. Se já é inscrito, eu peço que você se certifique de que a sua inscrição está ativa. E peço a todos que curtam, comentem e compartilhem. Enquanto Jesus esteve na Terra, enfrentou muita oposição. Os evangelhos nos contam que Jesus frequentemente era abordado por religiosos, o questionando sobre vários assuntos. Um desses confrontos está registrado em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. Tanto Marcos quanto Mateus nos dizem que Jesus foi abordado por fariseus e escribas. Fariseus denotam um grupo religioso da época de Jesus. E os escribas eram responsáveis por fazerem cópias do Antigo Testamento. E eles pertenciam aos fariseus. Os escribas não são uma religião, eles são tradutores, copistas da lei. E eles pertencem ao grupo dos fariseus. Os escribas ligados aos fariseus vão até Jesus e o questionam sobre a tradição dos anciãos. Os discípulos de Jesus estavam comendo espigas sem lavar as mãos cerimonialmente. Isso transgredia uma das muitas tradições que os judeus receberam dos antepassados. Os fariseus e os escribas então abordam Jesus e o questionam. Perguntam a ele por que os seguidores dele não estão observando a tradição dos anciãos e se lavando cerimonialmente. Jesus então afirma que, na verdade, os transgressores ali não são os seguidores dele, mas sim os fariseus e os escribas, que estão transgredindo não a tradição dos homens, mas a palavra de Deus. E é aqui que está o erro. É aqui que está a gravidade do assunto. Eles estão transgredindo a palavra de Deus enquanto se gloriam de guardarem, de observarem, de serem fiéis aos mandamentos humanos, às tradições dos anciãos. Vamos ao texto. Mateus capítulo 15. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus vira o jogo, perceberam? Eles perguntam a Jesus por que os seus seguidores, seus discípulos, transgridem o mandamento dos anciãos. Jesus pergunta aos fariseus e aos escribas: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Jesus devolve a pergunta, acusando os fariseus e escribas de serem transgressores da lei de Deus. Eles são fiéis aos mandamentos humanos, mas são transgressores dos mandamentos divinos, fiéis aos homens e infiéis para com Deus. Jesus os acusa e mostra a prova, a partir do versículo 4. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E, assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus cita um exemplo. Ele diz: na lei de Deus está escrito que nós devemos honrar o pai e a mãe. Na lei de Deus está escrito que vocês, fariseus, devem cuidar do pai e da mãe até a velhice. Devem honrá-los quando eles não tiverem mais forças. Devem servi-los até o último instante da vida deles. Mas vocês criaram um mandamento para jeitosamente rejeitarem o mandamento divino e se safarem de obedecerem a esse mandamento. O mandamento que os fariseus e escribas receberam era um mandamento um tanto estranho, mas eles observavam a si mesmo. Em que consistia esse mandamento? Se uma pessoa quisesse se livrar da obrigação de cuidar dos pais, ele poderia consagrar o montante de dinheiro que usaria para socorrer os pais na velhice ao templo, à obra de Deus. Ele consagraria esse montante, dizendo que ele pertencia ao Senhor. Isso é chamado na Bíblia de Corban, ou seja, uma oferta consagrada a Deus. A pessoa então ia até o templo e consagrava as posses dela ao templo, dizendo então que tudo que ela tinha agora pertencia ao Senhor. Já que tudo que ela tinha pertencia ao Senhor, tal pessoa não podia mais socorrer os pais. Ela estava isenta de socorrer os pais financeiramente,
porque todo o dinheiro dela agora foi entregue ao templo, ao serviço de Deus. E então essa pessoa estava isenta de observar o mandamento que diz: honre o seu pai e a sua mãe. Jesus cita esse mandamento da tradição dos homens para dizer: olhem para a tradição de vocês e vejam quem são os transgressores de verdade. Vocês transgridem o mandamento de Deus, colocam o mandamento humano acima da palavra do Senhor. Vocês dizem que se alguém disser ao pai ou à mãe: a ajuda que você poderia aproveitar de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. Deixando de honrar os pais, eles quebravam o mandamento que diz: honre o seu pai e a sua mãe. Perceberam? Jesus mostra que os transgressores, na verdade, não são os seguidores dele, são os fariseus e escribas, que acusam os seguidores de Jesus de serem transgressores. Jesus, então, chama os fariseus e os fariseus e escribas de hipócritas. Ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus disse que os fariseus e escribas erravam porque estavam ensinando doutrinas, preceitos humanos. Isso, então, os separava da adoração verdadeira. Jesus disse que os fariseus e escribas adoravam a Deus apenas com os lábios e não com o coração, porque o coração deles não era da palavra, o coração deles não era temente à palavra, o coração deles não estava submisso à palavra, o coração deles era fiel aos mandamentos humanos, o coração deles transgredia os mandamentos divinos, e por isso eles honravam a Deus apenas com os lábios. O coração deles estava longe de Deus, eles ensinavam preceitos não divinos, mas humanos. Jesus então os chama de hipócritas e diz: Isaías profetizou a respeito de vocês. Jesus cita a profecia de Isaías e diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Os fariseus e escribas pareciam ser muito espirituais. Eles pareciam serem homens espirituais, tementes a Deus, homens que tinham comunhão com Deus, que eram fiéis a Deus. Mas, na verdade, eles eram apenas homens da religião exterior. Eram adoradores falsos. Eles pareciam, mas não eram. Jesus diz que eles transgrediam o mandamento divino enquanto guardavam as tradições humanas, e isso os colocava como religião falsa, como homens que pertenciam a uma estrutura religiosa que parecia adorar a Deus, mas que não adorava. Por quê? Onde há transgressão da palavra de Deus, ali não há honra a Deus. Onde há transgressão da palavra de Deus, ali não há adoração. Para que haja adoração verdadeira a Deus, é preciso que haja ali obediência à palavra. Onde a palavra de Deus é ignorada, não existe adoração verdadeira. Os adoradores verdadeiros de Deus são aqueles que obedecem à palavra, e não os que transgridem a palavra, não os que negligenciam o mandamento de Deus. Jesus disse aos fariseus que, na verdade, eles eram os transgressores. Eles eram os homens que invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. A tradição estava acima da palavra, e isso os colocava como transgressores da palavra, e isso os colocava na posição de falsos adoradores, de religiosos apenas, e não de seguidores fiéis do Senhor. A partir do versículo 10, somos informados que Jesus convoca a multidão e diz o seguinte: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai. Isto sim contamina a pessoa. Jesus está dizendo isso aqui porque os fariseus e escribas abordaram a ele, Jesus, e aos seguidores dele com a seguinte pergunta: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Esses fariseus e escribas acreditavam, por causa da tradição dos anciãos, que aquilo que eles estavam fazendo era errado. E o que eles estavam fazendo, os seguidores de Jesus? Eles estavam comendo sem se lavarem cerimonialmente. Segundo a tradição dos anciãos, se alguém não se purificar cerimonialmente, tal pessoa estava transgredindo o mandamento, estava transgredindo a tradição. Antes de comer, os judeus receberam a tradição de que eles deveriam se purificar cerimonialmente. Então, antes de comer, eles deveriam se purificar, deveriam passar por toda a lavagem cerimonial, para que assim eles pudessem comer os alimentos de forma pura. Temos que nos lembrar que naquele tempo não se usava garfo e faca. Os alimentos eram colocados na boca com as próprias mãos. Eles pegavam o alimento com a mão e levavam à boca.
Então, esse ato de levar à boca o alimento, se a mão não estivesse purificada cerimonialmente, tornava aquela pessoa cerimonialmente impura e então inadequada para adorar a Deus nos serviços sagrados. Jesus diz que não é isso que contamina uma pessoa e a deixa inadequada para servir ao Senhor. O que contamina a pessoa, disse Jesus, está dentro dela. Versículo 11. O que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Versículo 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Jesus disse então aos seguidores dele: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Jesus não disse aos seguidores dele: olha, peçam desculpas lá aos fariseus, por favor, diga a eles lá que me perdoem. Jesus disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Ou seja, todo sistema religioso falso será desmascarado. Todo sistema religioso que meu Pai não plantou, no juízo final será revelado como falso. Jesus está afirmando que os fariseus não eram plantas plantadas por Deus, ou seja, não eram verdadeiros na interpretação da palavra, não eram autorizados por Deus para ensinarem o povo. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. É uma referência ao juízo que virá brevemente sobre o grupo dos fariseus. Jesus está afirmando que os fariseus parecem ser de Deus, mas não são. E que em breve Deus os arrancará, os revelará como falsos. Na sequência, Jesus Cristo é mais claro. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Jesus é bem claro e diz que aqueles homens não tinham orientação da palavra, portanto não poderiam orientar o povo. Eles não eram autorizados por Deus para guiarem o povo à verdade. Jesus era autorizado por Deus para guiar o povo à verdade. Jesus poderia sim guiar o povo à verdade, porque ele é a própria verdade. Os fariseus não. Eles estavam no erro, estavam na mentira, ignorando os mandamentos divinos para observarem os mandamentos humanos. Jesus diz: esqueçam os fariseus, esqueçam esses homens, não os sigam, eles são cegos, eles não conseguem enxergar as verdades espirituais da palavra de Deus, eles estão desorientados, eles não têm direção nem para si mesmos, imagine para direcionarem os outros. Eles são cegos e guias de cegos, e quem os seguir, disse Jesus, cairá num buraco. Aqueles que os seguirem cairão, disse Jesus, num buraco. Tanto os fariseus quanto os seguidores dele, disse Jesus, irão para o mesmo destino desastroso. Pois onde a palavra de Deus é ignorada, ali há apenas perdição, confusão e, por fim, condenação. Onde a palavra de Deus não é obedecida, não há direcionamento divino, não há direção segura. O que há ali é insegurança. O que há ali é um caminho errado que conduz para a confusão e a perdição. Jesus então diz aos seguidores dele: esqueçam os fariseus. Assim também hoje devemos esquecer, não devemos seguir aqueles que ignoram a palavra de Deus, aqueles que deturpam a palavra de Deus. Nem todo mundo que fala em Deus deve ser seguido. Nem todos que estão com Bíblia em mãos e que dizem que são de Deus devem de fato serem seguidos. Jesus disse: esqueçam os fariseus. Eles são cegos. Eles não obedecem à palavra e levam as pessoas a também não obedecerem à palavra. Como nós podemos reconhecer um líder verdadeiro? Ele obedece à palavra e leva outras pessoas a também obedecerem à palavra de Deus. Seguindo, versículo 15. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos a parábola. O apóstolo Pedro se aproxima de Jesus e pede: Jesus, por favor, nos explique o que o Senhor quis dizer quando o Senhor disse que não é o que entra pela boca que contamina a pessoa, mas o que sai. Versículo 16. Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Jesus disse que o que entra na boca, ou seja, o alimento que entra pela boca, vai para o estômago e depois ele é expelido. O sistema digestivo faz todo o processo de digestão e expele os alimentos. E todos aqui sabem, né, do que Jesus está falando. Todos nós temos necessidades fisiológicas. Todos nós vamos ao banheiro. Jesus está dizendo que o que entra pela boca é expelido pelo próprio corpo. O sistema digestivo faz isso. Mas o que sai do homem o contamina. Jesus agora mostra qual é a verdadeira fonte de contaminação. Não é o comer sem lavar as mãos. A verdadeira fonte de contaminação
É o coração não transformado pela palavra de Deus. Os fariseus e escribas se precaviam muito, tinham muito cuidado para não estarem cerimonialmente impuros, mas eles já eram impuros. Eles eram impuros porque eles não tinham coração transformado. A impureza deles não era cerimonial. Cerimonialmente eles estavam impecáveis. A impureza deles estava no coração. A impureza deles era interior e não exterior. E é aqui que está o problema. Quando por fora nós estamos impecáveis com as regras da religião, mas por dentro não estamos transformados pela palavra de Deus. Os fariseus eram homens impecáveis na sua aparência, mas condenáveis no seu coração. O coração deles era um coração não transformado. Jesus disse que o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina a pessoa. Versículos 19 e 20. Porque do coração dos seres humanos, disse Jesus, procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina a pessoa. Jesus disse, fariseus, vocês estão errados. O comer sem lavar as mãos não torna ninguém inadequado diante de Deus. Não torna ninguém impuro. O que torna a pessoa impura é o pecado que há dentro dela. O próprio Jesus foi bem claro. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Os pecados que há em nosso coração. Isso é o que realmente nos contamina. Quais são os dois erros dos fariseus aqui? Primeiro, acharem que devem observar mais a tradição dos anciãos do que a própria palavra de Deus. E segundo, acharem que o que contamina uma pessoa é o que entra pela boca, o alimento que é ingerido com as mãos impuras cerimonialmente. Dois erros terríveis. Jesus diz, a palavra de Deus está acima de toda e qualquer tradição humana. E o que torna uma pessoa impura não é o comer sem lavar as mãos cerimonialmente. O que torna uma pessoa impura são os pecados que há no coração dela. Jesus afirma que os fariseus tinham pecados terríveis em seus corações e era isso que os tornava impuros. Eles eram puros exteriormente, mas impuros interiormente. O coração deles não foi transformado pela palavra. O coração deles era uma fonte de contaminação e eles não percebiam isso. Eles não tinham o coração transformado pela palavra. O coração deles não era tocado pela palavra, porque o coração deles era um coração voltado para a tradição dos homens. Tradições não podem nos transformar. Tradições humanas não podem transformar o coração. Você e eu podemos nos rodear de cerimônias, podemos observar todos os ritos da religiosidade. Isso não transformará o nosso coração. O que de fato transforma o nosso coração e nos torna puros diante de Deus é a palavra. A palavra transforma. A palavra nos faz adoradores verdadeiros, que adoram a Deus com os lábios e com o coração. A palavra transforma o nosso coração. A palavra transforma essa fonte impura em fonte pura. E ao invés de nós expressarmos oralmente os nossos pecados, expressaremos com os lábios e com o coração a adoração verdadeira a Deus. Só existe adoração verdadeira a Deus onde há obediência à palavra, onde há coração transformado. Qual é o problema dos fariseus? Não tem coração transformado, não tem obediência à palavra, ignoram a palavra, acham que a contaminação está fora, quando na verdade a contaminação está dentro. E não é a tradição dos homens que nos purifica, é a palavra de Deus. Jesus ensina que a palavra do Senhor nos purifica. Jesus ensina que a palavra do Senhor nos transforma. E é a ela que devemos obedecer. É a ela que devemos seguir. Devemos ignorar tradições humanas. Tradições não são ruins em si mesmas, mas quando elas nos oprimem, quando elas nos roubam a liberdade espiritual, quando elas nos afastam de Deus ao invés de nos aproximarem dele, quando elas nos afastam da palavra de Deus, devemos ignorá-las, esquecê-las, romper com elas e obedecer unicamente à palavra do Senhor. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser obedecida pelo povo de Deus, porque ela transforma o nosso coração, porque ela nos faz puros diante de Deus. O que contamina uma pessoa são os pecados do coração dela. Os seus pecados já foram perdoados? O seu coração já foi transformado pela palavra de Deus? Já fomos transformados pelo poder da palavra? Obedecemos à palavra de Deus ou às tradições humanas? O que governa a minha e a sua vida é a palavra de Deus ou as tradições? Pastor, eu fui criado em uma tradição. Pastor, eu fui criado na religiosidade. Eu quero salvação. Onde eu a encontro? Na religiosidade? Não.
Você encontra a salvação em Cristo Jesus, revelado na palavra escrita, na Bíblia Sagrada. É na palavra de Deus que você encontra o Salvador Jesus Cristo. E é esse Salvador que purifica corações. É esse Salvador que transforma o nosso coração numa fonte de impureza em uma fonte de pureza, em uma fonte de louvor e adoração a Deus. Que Deus nos abençoe e que você e eu sejamos obedientes à palavra e que o nosso coração seja guiado pela palavra de Deus, para que assim sejamos puros diante do Senhor, pois o que nos contamina não são as coisas exteriores, mas sim os pecados que há em nosso coração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.